Opa galera, eu viajei em diferentes dimensões para encontrar ela, a parte 14 de Princesinha Malvada. Venha comigo para desvendar os segredos que se encontram nesse artefato. Então deixa like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá! No capítulo anterior, descobrimos que a Lin não é uma empregada comum. Vamos pro vídeo. O capítulo começa com eles entrando no palácio. A Leona pergunta por que o imperador não trata bem o Ib. Os Erros e a Lin ficam surpresos. O imperador responde que é porque a Leona é forte. Ela fala que o Ib é forte também. O imperador responde que não tanto quanto ela. A Leona fala que ele é forte, por isso ele se tornou o seu subordinado. O imperador pergunta: subordinado? Está dizendo que você enfrentou o Ib e ele acabou sendo o seu subordinado? A Leona responde que sim. É por isso que ela quer que o imperador seja bom com Ib. Nesse momento, a Leona se pergunta como ele sabe. Eu acho que sei quem foi. O imperador pergunta por que não eliminou ele. A Leona responde que ele é da família. Ela não quer abrir mão de sua família. Ela não quer ser igual ao imperador. Todo mundo fica chocado. A Leona fala que só não quer matar ninguém. Em seus pensamentos, a Leona fala que toda vez que pensava em matar os humanos, a imagem do alquimista vem na sua mente. E depois lembra das pessoas que morreram nas mãos dele. Mesmo que tenha se tornado uma bruxa poderosa, toda vez que pensava em matar os humanos, ela sentia aquelas dores. As dores de ter se tornado a cobaia dele. Nesse momento, o imperador revela que também não gosta de matar. Ele eliminou os seus irmãos, mas antes não foi assim. Ele tentou salvar os seus irmãos, mas tudo isso foi em vão. O que motivou ele a eliminá-los foi porque eles o traíram. O imperador fala que, se você não quer ser pisoteado por alguém que não mostra misericórdia, então você precisa eliminá-lo. A Leona precisa se lembrar disso, que todos os membros da família imperial irá atrás dela. A Leona fala que o imperador parece estar preocupado com ela. Ela fala que também iria atrair o Ib. Irá atraí-lo e não será amável com ele, porque no futuro ela vai ser mais forte. O imperador acaricia a Leona e fala que está tudo bem. A Leona não entende nada. Os Elfos falam que parece que o imperador gosta da Leona. Ela manda ele ficar quieto e fala que mandou para ele não usar a telepatia. Os Elfos falam que queria se despedir antes de ir. Ele só pode acompanhá-los até aqui, por isso precisa se retirar. A Leona pergunta por quê. Ele responde que o sacerdote não é agradável. Ele se despede. A Leona se pergunta o que aconteceu. O guarda responde que é porque o sacerdote roubou o seu dinheiro. Entrando na sala, vemos o sacerdote e a necromante. A Leona fala que então é aqui que a necromante esteve. O sacerdote fala que o chamaram para abençoá-la e fizeram ele esperar. O imperador fala para pular as saudações e que abençoe a Leona. O sacerdote pergunta se realmente a Leona é descendente de dragão. O imperador fala que não chamou ele para fazer perguntas, apenas abençoá-la. O sacerdote fala que, se não fosse pela sua aparência, não teria sido reconhecida pelo imperador. Ela é muito jovem. Ele fala que irá abençoá-la e pede para ela estender a mão. Ele fala que essa informação é suficiente para o Santo Padre. O sacerdote começa a abençoá-la e de repente ele percebe que o poder dela não está reprimindo. A Leona pergunta o que ele está fazendo. Isso está machucando ela. De repente, ela percebe que todos estão olhando para ela e muda sua expressão para algo mais fofo. O imperador pergunta por que ele não fez a bênção e por que a Leona está sentindo dor.
Nesse momento, o sacerdote percebe algo e pede para Leona esticar a mão. Ele sente a mana dela e fala que não tem dúvidas. Ele pede para enviar uma carta oficial para o Santo Padre e que não é necessário esperar que floresça. O imperador pergunta o que isso significa. O sacerdote fala que o verdadeiro poder da família imperial se revela durante o florescimento, mas com a Leona é diferente. A quantidade de mana que ela possui é muito difícil para ele calcular. Então o sacerdote confirma as suspeitas dos servos, de que realmente a Leona é descendente de dragões. Mais tarde, no seu quarto, a Leona está meditando. A necromante fala que a Leona é incrível, por ser descendente de dragões. A Leona fica irritada, falando que não consegue encontrá-lo. A necromante pergunta o que foi. A Leona responde que não é nada. Ela não pode dizer que não consegue achar o poder do dragão. De que adianta esse corpo ser descendente do dragão se não consegue usar os poderes do dragão? Obviamente, a Leona pode ficar mais forte com isso, mas na realidade está sendo bem difícil. Ela fala que precisa ficar mais forte, mas não consegue. A necromante fala que ela tem apenas 3 anos. O poder que tem é suficiente para a sua idade, mas a Leona fala que não é o suficiente. Ela precisa ficar mais forte. Assim, poderá derrotar o Lacus e então conquistar todo o continente. A Leona pergunta onde está Alin. A necromante aponta para a sala. A Leona pergunta o que Alin está fazendo. Alin fala que a Leona levantou cedo hoje. A Leona responde que sim, porque ela é descendente de dragão. Ela pergunta o que está fazendo. Alin responde que está organizando os presentes. São presentes que enviaram para a Leona. Parece que todos estão sabendo que a Leona recebeu a bênção do sacerdote. Então os nobres se reuniram para entregar os presentes. A Leona pergunta: então significa que isso é suborno? Alin pergunta onde a Leona aprendeu essas palavras. A Leona responde que aprendeu com o guarda. Alin fala que irá conversar com o guarda. Será que o nosso guardinha vai ganhar mais um F? A Leona pergunta o que são. Alin responde que também não sabe. Eles não foram abertos. Alin olha para Leona e fala que estava pensando em celebrar um banquete no aniversário dela. A Leona pergunta: banquete? Alin responde que sim. Muitas pessoas viriam para celebrar o aniversário dela. A Leona fala que não conseguiu aumentar o seu poder, mas planejava conhecer os outros nobres. Então, ela não pode recusar. Então a Leona responde que sim. Alin fica feliz. Ela fala que vai avisar para os outros e também vai trazer o café da manhã. A Leona fala que irá esperar aqui. Ela pergunta o que a necromante pensa sobre o aniversário. A necromante responde que pensa em presentes. A Leona fala que esse tipo de coisa não é boa. Isso parece suborno, se aproveitando do aniversário dela. A necromante fala que isso não é ruim. O ruim é que o príncipe Rick irá voltar. A Leona pergunta se ele é tão forte assim. A necromante fala que os fortes são fortes, mas ele é forte e louco. Nesse momento, o Níquel chega, falando que ouviu dizer que a Leona é descendente de dragão. Ele fala para Leona não esquecer que ele é o subordinado número 0 dela. A Leona pergunta se ele não tem mais nada para fazer. O Níquel responde que estava pensando em fazer um banner escrito que ele é o subordinado número 0 da Leona. A necromante gosta da ideia e fará o mesmo. Cacete! A Leona fala para ele dizer um pouco mais sobre o príncipe Rick. O Nick fala que, se a Leona o conhecer, perceberá que ele é louco. O aniversário da Leona está chegando, então é melhor que ela
não se encontre com ele, até que ela fique maior. A Leona pergunta o porquê. O Níquel responde que o Príncipe Rick não tem piedade com aqueles que são mais fracos do que ele. O Níquel revela que foi golpeado por ele várias vezes, até quase morrer. Ele não sabe se o Príncipe Rick queria matá-lo ou não, mas para ele, o Níquel é apenas um brinquedo. A Leona se enfurece, falando que aquele bastardo vai pagar por isso. A Leona fala que vai treinar o Níquel e juntos vão destruir o Príncipe Rick. Na arena, o Níquel está feliz e pergunta se realmente a Leona vai treinar ele. A Leona pergunta por que está questionando. Ela falou que irá torná-lo forte e fala para ele ter certeza de acabar com o Príncipe Rick. O Níquel fala que não pode. O Príncipe Rick é muito forte. Ele é descendente do velho. A Leona pergunta quem é esse velho. O Níquel responde que é o Papa. A Leona pergunta: o Papa é mais forte do que o Imperador? Mas você é o filho do Imperador. Galera, nessa parte não ficou claro, mas da parte do Príncipe Rick ser descendente do Papa deve ser por parte da mãe. Pra quem aí não sabe, o Imperador tem mais de uma esposa. Apesar da Leona, o Níquel e o Ibi serem irmãos, eles não vieram da mesma mãe. Isso vale para outros príncipes. Enfim, o Níquel fala que isso é verdade. Ele admite que o Príncipe Rick é mais forte do que ele, mas a força do Príncipe Rick não é comparável com a dos outros príncipes. O Níquel não sabe se pode vencê-lo. A Leona pergunta se ele não tem confiança. E se ele não tem, então a Leona irá treiná-lo até ganhar a confiança. A Leona estava prestes a lançar uma magia, mas o Níquel foge. A Leona fala que não pode fazer nada nesse momento. Enquanto o Níquel está fugindo, a Leona aproveita esse momento para recuperar a sua antiga mana. E aqui está ele. Ela o batizou de o Mar Vermelho. No passado, a Leona confrontou o dragão Esquina. Ele fala que esse Mar Vermelho é um nome muito ruim. A Leona, irritada, pergunta se isso interessa. No final, a Leona perdeu para a Esquina. Ela se pergunta que tipo de poder é esse. Nem mesmo a Leona sabe o tipo de poder que possui. A Leona estava prestes a tocá-lo, quando de repente é atingida. Ela se pergunta quem atacou. A pessoa fala que vai ser fácil eliminá-la, já que trouxe um assassino diferente. A Leona percebe que foi o moleque que a atacou. Ele fala que, se a Leona tivesse ficado quieta, ela teria vivido mais um pouco. Ele manda para eliminá-la. O assassino lança a sua magia, atingindo a Leona, e depois invoca uma magia mais forte e joga em cima da Leona. Ela consegue bloquear, mas recebe alguns danos. Mas a Leona não vai ser derrotada sem lutar. Ela usa o Mar Vermelho para aumentar o seu poder, mas em troca, o seu corpo vai receber ainda mais dano. De repente, o moleque e o assassino são atingidos. A Leona pergunta quem foi. A pessoa chama a Leona. Ela olha e vê que é o primeiro Príncipe Rick. Nesse momento, o Imperador sente a presença dele e fala que ele voltou. O guarda fala que parece que ele ficou mais forte. Ele pergunta aonde o Imperador vai. Ele responde que vai para o Palácio da Rosa Negra. Ele pode sentir a presença dele perto da Leona. O guarda fala que, se eles lutarem, a Leona vai ser eliminada. A Leona pergunta por que um bastardo como ele está fazendo aqui. Ele fala que ela não deveria chamar o seu irmão desse jeito. A Leona fala que está muito ferida por ter usado o Mar Vermelho. Por isso, confrontá-lo será difícil. Ela fala que, se ele apareceu aqui tão de repente, então deveria ser um bastardo. Ele fala que a Leona tem uma língua afiada e fala que,
Se a Leona sabe que ele pode matá-la, então deveria notar melhor as circunstâncias. A Leona fala que, quando a necromante chegar, nem mesmo ele poderá ir contra ela. Ele fala que a Leona é muito fofa e pergunta se por acaso é ela. A Leona vê que a necromante e o Níquel foram derrotados. Ele fala que a Leona deveria ter dado a ela um artefato para bloquear os poderes divinos. Não importa o quão forte a necromante seja, a escuridão não vence contra a luz. Ele não esperava que a Leona durasse muito tempo. Ela superou as suas expectativas. Ele esperou por muito tempo que alguém como a Leona aparecesse. A Leona pergunta do que ele está falando. Ele fala que a Leona é perfeita e que irá esperar até que ela fique adulta. A Leona fica confusa. Nesse momento, o príncipe Rick pede a mão da Leona em casamento. Galera, eu quero pedir uma petição para prender o príncipe Rick. Se vocês concordam comigo, então deixa like nesse vídeo. É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais.